Graça e paz, meus irmãos. Bom estar de volta aqui para nós bater um papo, falar um pouco mais sobre tudo aquilo que abrange o nome de Jesus, o nome do Senhor, aquilo que nos traz e nos faz bem. É muito bom ter você do outro lado e saber que você tem e está no mesmo propósito. E olha, Deus trabalha com propósito. O ser humano também precisa e deve trabalhar com propósito e com metas. Deus trabalha com propósitos. E nós, como bons cristãos que somos, nós também precisamos fazer propósito, ter metas e saber, de fato, fazer escolhas. Eu sei de uma coisa, desde que aceitei a Jesus como Salvador, o meu maior amor e grande amor não é outro a não ser o Senhor Jesus. Eu tive um encontro com Jesus, ou seja, Jesus teve um encontro comigo, pois foi Ele quem me salvou, foi Ele quem salvou a minha alma, a minha pessoa, mudou o meu caminho, me fez mudar de direção. No ano de 1987 para 88, o Senhor Jesus, com suas mãos fortes, o seu poderoso braço, Ele estendeu, me achou, e aí estive um tempo afastado da igreja, da casa do Senhor. E em 1990 eu retornei à casa do Senhor, pois eu sentia um chamado muito forte para estar voltando, pois eu sabia e sei e tenho certeza que não há um outro Deus além. Não há um outro Deus além desse Deus que eu sirvo. Não há um outro Deus além desse Senhor a qual eu resolvi seguir, esse Deus que mora nos céus, esse Deus que tem amor, um amor incondicional, independente daquilo que o ser humano acha. Deus está ali todos os dias amando, salvando, perdoando, ouvindo as suas palavras de orações. E o interessante é que tudo aquilo que é de bom para nós, nós não podemos guardar só para nós. Quando nós recebemos um presente que é um presente ou algo que nos faz bem, nós queremos compartilhar com alguém. Eu não sei você, mas sempre que eu tenho um aprendizado ou uma lição de vida, eu gosto de passar para frente. Porque, olha, é muito bom passar para frente aquilo que fez bem para nós. Não é verdade? É por isso que eu quero compartilhar com você um texto que se encontra no Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Marcos, o evangelista Marcos, no capítulo de número 16 e o verso de número 14. Marcos, ele vai salientar, vai dizer, escrever e falar e ensinar tudo quanto o Senhor Jesus lhes ensinou, lhes falou, comissionou para que eles pudessem estar passando adiante. Esse período que Marcos, o evangelista, ele vai narrar, é um período maravilhoso. Jesus havia ressuscitado logo após a sua morte, depois de 3 dias sepultado. A Bíblia diz que Jesus ressuscita no 3º dia e ele fica ali aproximadamente 40 dias com os discípulos, fazendo proezas, milagres, comendo pão e peixe, aparecendo para Maria Madalena, para as demais discípulas, para as demais seguidoras, e para os discípulos Jesus aparece. Depois ele vai retornar ao céu, e o verso do capítulo 16, o verso de número 14, se você puder ler comigo, é claro, seria muito bom que você acompanhasse o texto, pelo menos para acompanhar e saber realmente o que é que nós estamos falando. Marcos capítulo 16, o verso de número 14, disse: E finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a sua incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitar. Jesus vai chamar a atenção daqueles que agora ele reúne à mesa, vai lhes censurar-lhes,
dizendo: vocês não acreditaram quando os demais discípulos disseram que havia me visto já em um corpo glorificado, em um corpo ressurreto, pois eu ressuscitei, já lhes havia de antemão dito que eu morreria, para isso eu vim, mas ao terceiro dia eu haveria de ressuscitar. Os discípulos que por um momento se esqueceram de toda a trajetória de ao longo de 3 anos e quase 3 anos e meio de prédica, de pregação de Jesus. Jesus havia comentado, falado tudo quanto agora ele vai fazer relembrar. O verso de número 15: e disse-lhe, pois, Jesus: ide, pois, a todo mundo, Jesus dizendo, e pregai o evangelho a toda criatura. E estes sinais, que sinais? Os sinais que Jesus fez, os sinais que Jesus está fazendo, os sinais que eles viram Jesus fazer. E o verso de número 17 diz: e esses sinais hão de vos acompanharão aqueles que creem, e em meu nome expulsarão demônios, e falarão em novas línguas. Verso 18: pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus está dizendo para os discípulos que agora vão ficar ali aparentemente órfãos, sem Jesus, aparentemente ficariam sozinhos, mas posteriormente Jesus vai dizer: olha, eu não vos deixarei órfão, eu vou para o Pai, mas quando eu for e quando eu chegar lá, eu rogarei ao Pai para que eu vos envie outro Consolador. A palavra outro significa a qualidade do mesmo, a essência do mesmo. Só vai mudar o nome, mas é a terceira pessoa da Trindade, pois nós temos Pai, Filho, Espírito Santo. Tivemos a era do Pai no Antigo Testamento, tivemos a era do Filho aí no ato do Novo Testamento, o período de graça e até o ato da crucificação, e agora nós estamos no trabalho do Santo Espírito, que é esse período da graça salvadora. É por isso que Paulo, ele pregou muito sobre a graça de Cristo, que é isto que veio de graça. É uma obra que para nós é imeritória. Paulo disse que isto não vem de nós, é dom de Deus. Então agora ele disse que os discípulos não ficariam órfãos, não ficariam sozinhos, eles seriam dotados de um grande conhecimento, porque o Espírito da verdade que o mundo não conhece viria e habitaria com eles, aleluia, e por isso eles não iriam ficar órfãos. E nós aprendemos isso em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, e aqueles que o receberam foram impactados, foram cheios do Espírito, falaram em novas línguas, e por aí vai toda a narrativa bíblica do começo do livro de Atos dos Apóstolos. Mas Jesus está comissionando eles aqui, mesmo antes dele ir, e a Bíblia diz que finalmente aparece a todos, aparece Jesus aos 11, né? Jesus havia aparecido para Maria Madalena, apareceu para mais um, apareceu para outro, mas e finalmente agora ele vai aparecer para os 11, estando todos eles reunidos no mesmo lugar. Jesus vai censurar alguns e dizer-lhes: vocês são meio que tardios para crer, vocês são incrédulos. Alguns dos irmãos dentre vós já haviam dito que eu havia ressuscitado e vocês demoraram em crer. Na verdade, meus irmãos, nós observamos que tem cristãos que são tardios para crer. Eles estão orando ao Deus dos céus. Eles estão até buscando, pagando preço, como diz aí o linguajar popular no meio cristão, mas eles parece que estão duvidando daquilo e daqueles a quem eles estão buscando.
Os discípulos que por um momento esqueceram de tudo quanto Jesus havia dito que seria necessário ele padecer e ser morto, crucificado, mas que a terra, o sepulcro, não o lhe seguraria. Ele haveria de ressuscitar. E agora Jesus, já ressurreto, está de volta, partindo de volta para o céu, estaria sendo assunto aos céus, mas ele vai deixar uma equipe, ele vai deixar uma igreja, e de fato ele deixou os 12 pregando aí, os 11 que estavam pregando, a qual ele apareceu, e ele vai lhes dizer no verso de número 15, e disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo. Jesus está querendo dizer, está dizendo, vocês irão dar continuidade em tudo aquilo que eu comecei a fazer enquanto com vocês, enquanto pregando, enquanto antes do Calvário. Ide a todos do mundo pregando o evangelho a toda criatura. Vocês precisam ir para os campos, para os becos, para os valados, para as ruas, para os vilarejos, para todo canto. Vocês precisam se embrenhar no mundo e pregar o evangelho, esse evangelho que sou eu. A palavra evangelho significa as boas novas da salvação. Jesus era, Jesus é e Jesus será sempre as boas novas da salvação. Ele está dizendo, eu estou retornando, o Espírito vai vir, eu vou rogar, o Pai vai mandar, Ele vos capacitará e vocês irão, através dessa ousadia do Espírito Santo que virá sobre vós, pregar o Evangelho a toda criatura, a todo mundo. Mas é necessário que vocês vão, é necessário que vocês se motivem, é necessário sair das quatro paredes, é necessário sair da redoma, da bolha e ir ao mundo, viu? Por mais pecadores que tem, vocês precisam ir pregar o Evangelho. Ele disse, ide, pregai o Evangelho a todo mundo e a toda criatura. O verso de número 16, e quem crer e for batizado, a palavra quem crer é aquele que dá crédito, aquele que aceitar, aquele que realmente não duvidar que Cristo, Ele realmente é o Filho de Deus, e aquele que crer e for batizado é cumprir o mandamento das Escrituras. Pergunta para mim, era necessário Jesus passar pelo batismo? Tinha que ser necessário? Não. Mas Jesus, como homem, mesmo sendo Deus, passou pelas águas batismais por João Batista para deixar-nos um exemplo. E quando se batiza, ele declarava, ou eu declaro que eu faço parte do time desse a qual eu escolhi ser meu Deus. Jesus disse, eu estou batizando para deixar exemplo, porque agora uma nova aliança se formará e se firmará em torno de mim e por mim, através de vocês. Uma nova aliança vos dou. E ele começa então pregando, ensinando, admoestando, mas aqui ele está dizendo, eu vou voltar para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Vocês não precisam e não podem ficar parados e calados, estáticos, esquecendo de tudo quanto eu vos ensinei. Vocês é quem darão continuidade em tudo aquilo que eu comecei e a fazer, vocês também farão. Ide a todo mundo pregando a toda criatura, e todo aquele que crer será salvo, mas aquele que não crer será condenado, pois a balança de Deus, ela pesa tanto a minha vida, como pesa a sua vida. Se eu quero fugir da condenação vindoura, eu preciso crer, eu preciso querer ser redimido por esse sangue de Cristo, que foi vertido lá no Calvário. Em quem você tem crido? Em quem está firmado ou firmada a sua crença? E
e o verso de número 17. Jesus disse que eles iriam, pregariam, beberiam coisas mortíferas e não lhes faria dano algum. E se pegasse alguma serpente, eles não morreriam. Eles iriam impor as mãos sobre os enfermos e os curariam. Verso de número 17. E esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão nova língua, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera vocês beberem, se lhe derem veneno para beber, esse veneno não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados em meu nome. Isto é fazer missões. Jesus termina o período missionário dele aqui, lá no Calvário. Tudo se encerra aqui para Jesus como homem. Mas ele deixa uma igreja firmada, fincada, uma igreja que está caminhando debaixo da graça e das mãos do eterno Deus, que lhes escolheu para dar continuidade na obra de Deus, e isso é sério. Fazer missões não é status. Fazer missões não é trazer para mim status da onde eu estou, com quem eu estou, em que denominação estou pregando ou que mensagem preguei. Fazer missões é arrancar do seio do inferno aqueles que estão caminhando de passos largos para a perdição. Isto é fazer missões. Enquanto eu faço missões, arrancando almas que estão caminhando de passos largos para o abismo, Deus está cuidando da minha vida, sem contar que eu estou obedecendo o ide de Jesus. Ele foi bem enfático, e disse-lhe Jesus: ide por todo mundo. Isso aqui é uma ordenança, não é um pedido, é uma ordenança. Jesus está ordenando os discípulos que ficaram irem, ide, vão, se despertem, se motivem, se capacitem através do Santo Espírito que vai descer e vão fazer missões. E a Bíblia diz que agora, motivados pelo Espírito Santo, Jesus ele retorna para os céus. Pedro, Tiago, João e os demais discípulos, eles começam a esperar na descida do Santo Espírito, que lhes capacitaria como homens cheios desse Espírito de sabedoria para começarem a pregar. Em Atos 2 nós vemos a descida do Espírito Santo. Desceu sobre eles e eles falaram em novas línguas. Foram revestidos de poder e autoridades. E Pedro ainda naquela noite, naquele momento, quando recebe o Espírito Santo sobre ele, aleluia, falando em novas línguas, a Bíblia diz que Pedro ele começa a pregar com tanta ousadia, como nunca teve, com tanta autoridade, como nunca recebera. E a Bíblia diz que ele começa a pregar com veemência. O Espírito está jorrando, o Espírito está manifestando. Pedro era um homem que não tinha uma cultura elevada, era um homem pescador, um homem rude, das mãos machucadas por causa do dia a dia da pescaria. Um homem que talvez não fosse lá aquele homem letrado, mas ele prega com tanta autoridade agora, com tanta autoridade que aqueles que lhe ouvem dizem: este não é o Pedro, este não é o pescador da Galileia, não é este um homem queimado, a sua pele queimada do sol, por causa de muitas pescas e dias no sol, mas ele está pregando. E a Bíblia diz que aqueles que ouvem Pedro pregar a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz, eles ficam boquiabertos, o queixo cai, porque eles conheciam quem era Pedro. Mas agora Pedro está cheio de sabedoria.
Pedro está pregando um sermão nunca visto, e a Bíblia diz que quase 3.000 almas se rendem naquele dia aos pés de Jesus, dizendo a Pedro: eu quero esse Cristo. Isso é poder do Espírito, isto é poder da palavra, isto é missões. E a Bíblia nos ensina que missões nascem no coração de Deus, está no nosso coração, nos nossos corações, e nós precisamos alavancar, erguer a bandeira missionária e não parar de fazer missões. E a igreja de Atos continua crescendo. Ninguém segurava a igreja de Atos dos apóstolos, porque o Espírito Santo estava com eles. Pois Jesus lhe havia deixado uma promessa no capítulo 16. E estes sinais seguirão os que crerem. E em meu nome expulsarão os demônios. Jesus não disse: no nome de vocês, vocês vão expulsar demônios. Com a autoridade financeira de vocês, vocês expulsarão demônios. Com os bens materiais, fazenda, carros e casas, vocês expulsarão demônios. Não, ele diz: em meu nome. Nome esse que tem poder nos céus e na terra, e que quando ele fala o inferno estremece, pois ele é o Cristo vivo que desceu dos céus. Ele é o Filho de Deus, o eterno Emanuel, o Deus conosco. É nesse nome que tem todo o poder. Quando eu prego em nome de Jesus, milagres acontecem. Quando eu prego com autoridade, nesse poder soberano, nesse nome soberano, aleluia, há uma visitação no meio do povo de Deus. Quantas maravilhas Deus já fez quando nós oramos, quando nós estamos buscando em nome de Jesus. Nós oramos e Ele confirma. Nós oramos e o Espírito Santo assina embaixo, por causa de muitas maravilhas. Eu me lembro de um fato que aconteceu. Eu era jovem ainda, morava na região entre Tupã e a cidadezinha do Iacri. E uma certa tarde, um sábado à tarde, eu reuni alguns jovens como eu naquele tempo, e depois de dias orando e jejuando e lendo Bíblia, eu convidei alguns jovens para saírem comigo nas fazendas, sítios, e anunciar o Evangelho. E começamos a entregar folhetos e panfletos e falar de Jesus. Lembro-me que depois de algumas horas pregando, passamos em um sítio onde nós batemos palmas, e ali, por algum minuto, ninguém saiu. Nós estávamos quase para ir embora, quando alguém abriu a porta e acenou com uma mão, como quem queria dizer: eu estou aqui. E nós esperávamos que saísse dali alguém ciente, consciente, alguém que pudesse nos dar atenção e falar conosco. Saiu uma jovem daquela casa, toda descabelada, toda mal arrumada, uma moça visivelmente endemoniada, possessa. Quando ela abriu a porta, que se depara conosco, o demônio a possui ali ainda na porta da sua sala daquela casa. Na hora eu percebi, o demônio com certeza irá querer atrapalhar a obra de Deus nesse lugar. Aquela moça começou a babar e gritar e dizer: o que é que vocês vieram fazer aqui? Logo o pai e a mãe da moça lhe seguraram e nos chamaram para dentro. Passamos pela sala, atravessamos a cozinha e fomos numa varanda lá no fundo da cozinha conversar com aquela família. Então eu li a Bíblia. Fiz uma oração, comecei a falar de Jesus. E aquela moça, ela queria quebrar tudo. Ela queria, de uma forma ou de outra, calar a nossa voz. Lembro-me como se fosse hoje. Ela ficou toda eufórica,
Toda brava, o demônio lhe a possuía naquela tarde. O demônio estava causando transtorno naquela tarde, mas o Senhor nos dava estratégia e nós continuávamos pregando. Foi quando eu disse, olha, nós estamos de saída, mas não posso sair daqui sem antes lhes fazer o apelo. E antes de sair fazendo uma oração, fiz o apelo para aquela família. O casal aceitou Jesus. E nós orando, e de repente, aquela moça, ela toma posse de uma tesoura que está em cima daquele poço. E ela pega aquela tesoura aberta e ela se aproxima com as mãos, com quem queria atirar no meu peito, e eu logo estendi as minhas mãos e peguei na mão dela e comecei a expulsar aquele demônio. Com autoridade, aquela tesoura caiu por terra e nós expulsamos aquele demônio e a moça ficou liberta para a glória do Deus que fez os céus e a terra. A moça ficou liberta, o casal aceitou a Jesus, foram batizados, a moça ficou curada. Saímos dali contente, glorificando e exaltando ao nome de Jesus. Isto é fazer missões. Se colocar no lugar daquele que está sofrendo. Dias depois, o pai e a mãe daquela moça nos encontrou e chorou agradecendo por nossa visita. E a mãe daquela moça nos dizia, olha, a nossa filha passava semanas e semanas sem se banhar, sem se pentear, sem fazer higiene corporal. Ela andava cheirando mal, mas na tarde em que Deus lhes enviou lá em casa, aquela corrente, aquela cadeia espiritual caiu por terra. Hoje a nossa filha é outra pessoa. O desejo dela é cantar hinos, é louvar a Deus e ler a Bíblia. O desejo dela é estar na casa de Deus. Glorificamos a Deus por aquilo. E tantas outras maravilhas que o Senhor fez através das nossas orações. Então Jesus já está dizendo, ide a todo mundo. Você precisa ir, meu amigo. Você tem ido, tem saído, tem falado de Jesus. Tem aproveitado as oportunidades que Deus tem lhe dado. Se não, hoje eu reforço o convite para você. Não perca as oportunidades. Faça missões a tempo e a fora de tempo. Deus está com pressa. Deus conta contigo. Deus conta com você nessa última hora da igreja na terra, pois Ele tem pressa em voltar para arrebatar a sua noiva, que estará morando no céu de glória. Você precisa estar lá também. Você precisa estar na fileira dos salvos. Que você não ainda se decidiu por Cristo, se decida depressa, pois Deus tem um projeto na sua vida. E através de você, Deus quer trabalhar na sua família. Talvez você olhe para o seu esposo, ou a esposa olha para o seu esposo e diz, olha, o que está acontecendo conosco? Nós precisamos encontrar uma saída. Eu lhes apresento a saída. Jesus é a única saída. Não há intermediário entre Deus e os homens. Não há outro intermediário a não ser o nome de Jesus. O único nome que toma nome, tanto nos céus como na terra, é o nome de Jesus. Amém? Se decida por Cristo. Aceite-o como seu único e suficiente Salvador e terás um tesouro no céu. Amém? Que Deus lhe abençoe. E preparando Deus, nós estaremos de volta, falando mais um pouco da palavra de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até lá.